Pelo Dudu. motivo mais bobo. Quer ajuda pra botar? Anteninha. Quer que põe? Não. Deixa eu ver. Viu como é que ela é baixa? Sua filha, não sei o quê, da farofa, tudo ela quer, coitada. Ela não tem do jogo, ela não pode apontar muito, né? Ratazana. Não precisa pôr não, acho que se você botar assim vai. Bom, gente, o Dudu, né, é referente às coisas que aconteceram, repelir a fala, né? Repelir. Escolho repelir. Diante das coisas que aconteceram, as atitudes dele que ele teve não só com a galera, mas comigo, né? Nessa questão de traição e tudo mais. Na última votação eu votei em você, era algo que eu já queria, para deixar claro. Desde quando surgiu essa história da conversa com Chia, sobre eu restar no resta um, e pipipi, popopó, desde aquela semana era minha vontade votar em você. Só que eu não tinha fazendeiro, eu não tinha lampião, então não ia jogar meu voto fora de chegar e votar em você. Ah, mas é um jogo e pipipi, popopó. Eu já tive a oportunidade de votar em você antes. Só que eu neguei, eu falei que eu não votaria em você até que fosse preciso votar, porque a gente tinha uma ambição em comum que era tirar a liga. Então eu falei, gente, eu não voto nele agora, porque a gente tem um objetivo em comum que é tirar a liga, então não contem como eu voto no Dudu. Certo. Né? Não, calma, rapidinho, vou terminar. Isso me chateou muito, é um jogo, todo mundo, a gente sabe que só um vai levar, e etc e tal, mas eu acho que isso diz muito sobre você, porque foi algo que você não fez somente comigo, né? Eu acho que também quando você cita a Ioná como exemplo de traição, eu acho que você também foi por essa linha, porque você fez comigo, você fez com a Sassá, você fez parece com o Toninho, você fez com a Duda, você teve algum desconforto também com o próprio Fabiano. Não, isso foi totalmente, essa questão da Ioná é uma situação diferente. A Ioná, Não, mas eu digo ela da traiu traição. o público pela... Não, mas eu digo aqui Exato, do jogo. Exato, aqui é um jogo, Sim. Cada semana é um tipo de estratégia. Você Sim. disse muito bem que o objetivo era eliminar a Liga, ainda tinha alvos em destaque, quando você Exatamente. decidiu votar em mim, sendo que eu nunca votei em você, Mas quando você fui fez, fazendeiro. mas você Aliás, fez. estou no 4º mandato, mas em Tudo 3 bem, mandatos, mas você vamos tirar fez. esse, E só colocar não os deu outros certo, 3. sabe por que Eu que não tive a deu certo? oportunidade de Porque colocar o WA indicação. Não. Porque se o WA não tivesse, foi porque o Chia peidou. Não. O e, Chaya, ele consequentemente, teve a oportunidade de não foi, Dudu. diversos Não tipos foi. de roças Foi porque o que Chia foram peidou. colocadas à disposição. Foi porque E o Chia entre peidou. Não ir foi. votar Se o e Chia votar, estivesse aqui, existe uma grande se o Chia diferença. Eu, por estivesse exemplo, aqui, você nunca não votei estaria em jogando você. com a gente. Peguei 3 vezes Você não fazendeiro. votou, mas você teve Tinha a oportunidade. oportunidade de ter o poder de indicação e indicar porque você você não direto. E queria se não fiz. comprometer, Não Dudu. é se comprometer. Você não queria se Porque se eu comprometer. tivesse o mesmo ranço que você tem comigo, Sim, eu é ter porque de eu não você, deixo passar. eu teria votado, eu não teria deixo colocado passar. na E roça, tudo bem, mas não é sua coloquei. opinião. Levei Só que para a o minha rancho. não. O que eu vejo em você Não, é um ódio ranço simplesmente independente de gratuito ranço. Que a sobre primeira a minha coisa que eu pessoa falei foi que não e ia querendo mudar. comparar sobre a Não, questão não. da Ioná, sendo que é uma Não, traição não é Ioná, diferente. eu tô falando do jogo. Não, mas você citou Eu a Ioná citei todo mundo, e eu quando citei Toninho, eu citei a eu traição citei da Ioná, Fabiano. foi uma Não, deixa incoerência eu em falar. relação ao jogo. Por quê? Sim, exatamente. E ao público também. Exatamente, incoerência em relação ao jogo. Exato, porque o ela combinado pensava era o quê? e tinha uma O filosofia combinado era o quê? até um determinado Eliminar tempo a do liga. programa, depois eu vou ficar ela falando se junto com junta você, a porque esses você não deixa os outros inimigos, falar. essa O outra combinado pessoa era chegou a eliminar jogar a liga. água na cara dela e primeira depois ela foi se oportunidade unir a que essa você pessoa tem, que se chama você Rai fala o quê? e outras Vou pessoas votar. da liga Não também. votou, Então mas ainda você tinha confabulou inimigo no e você território fez para exatamente, atirar, se você tinha um decidiu inimigo porque você quis atirar atirar em em mim. mim. Não, porque eu não votei em Não, você e você quando não ganhei votou, fazendeiro mas você levei fez você o no plano, rancho. E você nunca te confabulou, indiquei pra roça. você Porque eu perguntou vejo apenas a um Saori e a ódio Duda gratuito se poderiam e que você está concordar pensando de em restar votar. no resta Porque um. muitas vezes nós Não, conversamos de vou votar em votar, determinada vou falar. pessoa e Não, você não, decidiu não. votar Só em não deu outra. certo E nós, porque como o grupo, WA concordamos. Não, Me mas lembro você- de uma votação mas do você Valério, só é válido onde eu quando tinha é com sugerido você, votar quando na os Maria outros não. e você pega e decidiu falar, não, vamos votar no Valério. Mas eu votei Que na foi Maria. naquela... Não, Mas eu você votou votei na na Maria na Maria. primeira Então, e roça. agora no Depois Matheus que a mesma teve a coisa que outra você queria oportunidade de tirar o seu votar da na reta. Maria, você não Você quis e queria preferiu tirar o seu votar da no reta. Valério, que Mas foi eu aquela voto e eu eleição que, faço. com o poder da Mas Ioná, não é traição. se mudou, tirou os votos do Do Matheus e Matheus e colocou você os votos vai. do Valério, que levou ele para aquela roça Sim, exatamente. onde ele Quando esteve teve a lá no situação começo do Fernando, programa, que tá ninguém certo? queria votar, Então, que eu esse fui e papo votei. de Não é votar papo. não serve É o para que você, está porque eu não acontecendo. votei em você. Você não votou, mas eu você não deu usei a os poderes ideia. de fazendeiro Você como
contra você e você votou em mim. Ou seja, você comprovou traição através de atitude. Não tivesse agora, dado com as quando línguas você nos faz dentes, assim, que tal uma roça assim? Aí fulano chega, não, que tal uma roça assada? Vamos indicar fulano? Não, vamos votar em ciclano. Quem vai puxar da baia? Jamais, porque quando tive fazendeiro, nunca usei o poder e ela sabe muito bem. Se realmente eu traísse ela aqui no jogo, ela já estaria incomodada. Não, na época, ela ficou chateada com o Creu, porque foi uma fala do Creu na casinha da árvore. Estava apenas eu e o Creu. E aí ela falou, ela queria ser salva no restaurante. Eu falei, converse com o Chaya, porque o Chaya é que está decidindo isso. Tá certo? E o próprio Creu também falou essa questão. Não, é porque ela vai dando os tópicos, eu tenho que rebater. Eu tenho que rebater. Não, a réplica já está agora. A réplica já está agora. É por isso que você sempre se sobressai, porque você não deixa ninguém falar. Você não deixa ninguém falar. As pessoas não... Tá falando mentira, eu tenho que discordar. É mentira. Tá tudo gravado, tudo aconteceu. É mentira, porque certeza. Você pagou com traição através de atitude, Dona Kate. E as pessoas aqui concordam com o que eu tô falando. Não. Eu Acho que aqui estão na Duda nem convém. Nem convém dizer. De todos aqui. Eu tenho certeza que todos que estão sentados aqui concordam com o que eu tô falando. Eu tô mentindo? Não. Com as coisas que eu citei sobre ele, referente a jogo, referente a traição, referente a estratégia é uma coisa, e você nunca foi parar na roça por minha causa. Meu amor, deixa eu falar. Então, eu não fui porque deu errado. Não é porque deu errado. Eu não fui porque o Arras bateu com a língua nos dentes. Por isso que eu não fui. Não, porque você acha que alguém contar algo vai estragar uma votação? Claro que estragou. Eu fiquei sabendo que o pessoal que votou em mim na roça passada ia votar em mim 2 dias antes, estragou o plano deles. Não estragou o plano deles. Não estragou o plano deles. Dudu, você sabe desde sempre que eu ia votar em você, tanto que na academia. O grupo, eu já sabia, todos que votaram em mim, eu sabia que iriam votar em mim. E não estragou, ou seja, pessoas dão a língua nos dentes, não estragam ou interrompe plano de ninguém de votar. Então se alguma pessoa... Não. Se jogaram em relação a Fabiano. É em relação a Fabiano. Em relação a Fabiano. Tá certo? Porque o Toninho... Com quem? Chaya falou que tava com o Dudu. Com licença, deixa eu falar. E aí eu falei, não, Carol e Kate, sem chance, pulo na bala, então desculpa, manda... Eu falei... Não foi o Fabiano? Vocês queriam votar no Fabiano. Todo mundo falou isso também. Deu errado a situação do Fabiano, você se jogou na bala. Não, essa é outra situação. Quando chegou pra nós... Em quem foi votada nessa roça? O Chaya virou e falou, Carol e quem votou nessa roça? E quem foi votado nessa roça? Quem foi votado nessa roça? Porque deu errado. Só de uma pessoa falar ou a outra descobrir, dá errado. Nós temos aqui, por exemplo... Eu sabia todos vocês que votaram na última roça em mim, eu sabia que vocês iam votar em mim. Por isso estragou o plano de vocês, vocês deixaram de votar em mim? Não. Eu vou ficar quieta, ele vem falando, atropelando, falar. Oxe, não é com você, não é um monólogo, não é um monólogo. Quer apertar? Calma. E é isso, traição sim. Você... É o óculos. Traição sem atitude de traição não é traição. Traição foi votar em mim. Votei, não era segredo pra ninguém. Tanto não era segredo, tá certo? Não te prometi nada. Na academia não te prometi nada. Mas é um ódio de graça, um ódio gratuito. Não é de graça, porque quando de você quem teve a nunca oportunidade. fez algo contra você aqui. Não fez porque tá não deu tempo. Não. Tive oportunidade como fazendeiro e te levei no rancho pela primeira vez. Aí o que você fez? Você resolveu votar, então você realmente... Teria acontecido igual aconteceu com a Manaus, que restou. Porque você confabulou também. Não. Sendo que não deu Se a Manaus estivesse tão certa com essa história de traição, aqui ela estaria para poder falar. Não está aqui, tá certo? Sabe por que não deu errado da Manaus? Porque ninguém contou nada. Porque se tivesse contado, o Matheus assumiu um apontamento aqui que a ideia foi dele, ele articulou junto com o Chaya a situação da Tamires, porque eles tinham algo contra a Tamires, tá certo? É isso. Não, eu esclareço. As pessoas não têm o que apontar em relação a mim, aí fica inventando essa história de traição. Gente que nunca foi votada, que eu nunca votei e que também eu nunca usei o poder contra esse tipo de pessoa, entendeu? Então, lamentável. Essas pessoas não têm o que apontar
em relação a mim, aí vem apontar em relação à traição. Quando não era essa história de traição, era porque eu andava junto com a Ioná. Agora o problema é traição, sendo que eu nunca tinha votado nela. Ela sim foi traíra, porque veio votar em mim, a pessoa que escolheu ela, a primeira vez que ela nem tinha ido pro rancho, não votei nela. Primeiro vem o voto, depois vem a réplica. E tem uma semana, mas você poderia ter votado. Lamentável esse tipo de comentário. Vai lá. Pode. Vai. Deus poderoso. Vá.